Eu ia perguntar isso assim, você teve um momento que vocês falaram assim, cara, não aguento mais, quero ir embora, chega dessa, ou foi tudo, porque a gente ouve vocês, parece que foi tudo super legal, entendeu? Foi ótimo, já quero pegar o carro amanhã. Eu queria ser astronauta pra estar junto. Mas assim, teve um momento que você falou assim, não dá mais, gente, eu não aguento. Teve um momento mais estressante, assim? A viagem era pra ter 1 ano, era pra durar 1 ano. E aí a gente percebeu que 1 ano não ia dar pra fazer o Brasil todo, a gente ia ficar um tempo a mais e tal, e aí beleza. E eu vi que a Isa tava gostando muito e ela não ia querer parar. E eu percebi uma hora que eu falei, ó, eu não vou querer viver isso aqui pra sempre. Uhum. Eu queria fazer 1 ano, vou ficar mais de 1 ano, mas também eu quero viver outras coisas, enfim, eu quero ter outros sonhos pra realizar. E aí como é que eu vou falar pra ela, né? Aí eu falei, cheguei um dia e falei, Isa, eu tô começando a cansar. Aí ela... assim, como assim? Você quer parar? Eu falei, não, agora não. Mas em algum momento a gente vai parar. E aí ficou uma coisa meio tensa, né? Conta a sua perspectiva. Não, como o Lucas disse, a nossa ideia era ficar 1 ano, né? A gente não tinha a pretensão de fazer o perfil crescer e ganhar dinheiro com ele e tudo mais. Mas quando começou a crescer o perfil, aí a gente falava assim desde o começo, se der certo, a gente fica mais. Se der certo, a gente fica mais. E pra mim tava dando certo, o perfil cresceu, a gente ainda não ganhava dinheiro com ele, mas a gente tinha uma fonte de renda e assim, tava dando certo. Então pra mim ficava mais, né? E aí o Lucas falou a primeira vez, acho que foi em Rondônia, a Kombi deu um probleminha, a gente... Porque assim, quando o carro dá problema na cidade, você tipo pega um Uber, vai fazer o que você tem que fazer e chama um mecânico. Agora quando você tá com a sua casa, você fica esperando, você fica ali, não tem o que fazer, né? A gente teve que morar em oficina algumas vezes. Várias vezes a gente morou na oficina, dormia dentro da Kombi, dentro da oficina. E aí ele falou isso, aí eu já falei, mas e agora, né? Falei, não, mas não quero, 1 ano não dá e tal. E aí depois em Manaus ele falou de novo. E aí, até que foi, tipo, deu uma mini crise no nosso relacionamento. Porque aí ele falou assim, mas se você quiser, você continua e eu volto. Aí eu... Oi? Eu me expressei mal. Que história é essa? Foi o seguinte, ó... Vai chegar uma hora que eu não vou querer mais. E você, se você quiser, eu acho que assim, não é legal eu ficar infeliz numa viagem e você ficar infeliz voltando. A gente pode encontrar formas de você viajar e volta, enfim, sabe? Manter essa rotina de viagem e tal. Mas ela nem quis ouvir, ela já ficou muito assustada. Assim. Foi uma crisezinha. Mas assim, eu acho que pensando de forma prática, né? A gente tava conseguindo o dinheiro pra se manter, mas não totalmente. Então, vira e mexe, a gente tirava um dinheiro que a gente tinha guardado. E então, de forma prática, se a gente continuasse muito tempo, a gente ia acabar com o nosso dinheiro, né? Tipo, a gente não tinha uma fonte de renda super... pra manter. Não é rico, a gente não é rico e tudo mais. Então, pensando de forma prática, realmente não daria pra gente ficar mais muito tempo. Mas aí a gente chegou num acordo, que era pra terminar em 1 ano, a gente falou, então vamos ficar mais 4 meses. Até seu aniversário. Até o meu aniversário, que era em abril. E aí a gente volta. Mas, assim, confesso que foi difícil pra mim. Tá sendo difícil pra mim voltar, mais do que pra Lucas. Voltaram em abril deste ano? Voltamos em abril, em maio, né? Essa conversa a gente teve no norte do Brasil. A gente foi aí fomos até o Maranhão, e aí depois fizemos o litoral todo, até São Paulo, pra acabar no aniversário. Então a gente andou bastante ainda com o Lucas cansado. Mas assim, eu aguentava ficar mais tempo, né? Eu tava gostando, tava de boa, mas... Como eu falei, eu quero fazer outras coisas também. Não quero viver essa vida pra sempre, a vida. Né? A gente pode até voltar pra estrada futuramente, mas também com outro veículo e tal. Então, como eu sei como ela eu falei com muita antecedência. Falei, eu tô começando a cansar, sabe? Essa viagem não vai ser pra sempre. E aí, mesmo assim, rolou estresse e tal. Mas aí, quando acabou, eu já tava mais tranquilo, né? É só o tempo de recuperar o fôlego, então. Talvez, sim. né? E o Lucas gosta muito de rotina, apesar de que eu falei que tem a rotina, né? Mas da rotina, assim, de treino, que é uma coisa que não... Assim, a gente tentou fazer. Mas é muito difícil, porque a gente não tinha banheiro dentro da Kombi. A gente tinha um chuveiro externo, mas a nossa caixa d'água são 100 litros e não é todo lugar. Quando não é cidade de praia, é difícil você ficar tomando banho pro lado de fora. Mesmo que a gente tenha a lona, né? Tem alguns lugares que é ruim. Então, a gente chegava num posto. Aí, o frentista já dava a chave do banho. Não dava pra falar pra ele, daqui a pouco eu pego a chave, eu vou treinar ainda. Então, assim, essa questão do banho era o que mais dificultava. Então, a gente tentou treinar e tal, mas não deu.
Eu Foi gosto um- muito de e o cozinhar Lucas- também, é. e aí o fogão era muito pequenininho e tal, eu ficava agachado, assim. Comidas, assim, tipo, era uma coisa de comida mais rápida. Então, eu acho que na parte de ser uma rotina mais saudável, de treino, alimentação certinha, comer salada, não sei o quê, foi uma coisa que a gente não conseguia fazer. E o Lucas gosta muito de treinar, de nadar e tudo mais. Ele foi sentindo falta disso também, dessa rotina de saudável, digamos assim. Assim, é muito legal. Mas você tem que abrir mão de algumas coisas, né? Claro. Como tudo. Como tudo, Você faz exato, escolhas, tem o é. lado bom e tem o lado ruim. Então, assim, tem momentos que o lado bom... É assim, na estrada, o lado bom, ele é muito bom. E o lado ruim, às vezes, ele é muito ruim. Então, assim, e um acaba compensando o outro. Quando você tá numa situação muito ruim e, de repente, vem uma coisa boa, é incrível, assim, nossa. Sim. Mas também, na outra parte, você, putz... E aí chega uma hora que vai cansando.